Muito bem, o assunto agora é o Palmeiras, que após 2 dias de folga voltou aos treinos apenas nesta quarta-feira. E o repórter Adriano Dolfi está lá na academia de futebol e nos traz mais notícias do dia do Verdão. Boa noite, Adriano. É isso aí, viu, Michele? Boa noite para você, a todos que acompanham mais uma edição do Gazeta Esportiva. Antes da gente falar aqui das notícias do Palmeiras, eu queria dizer que o entrevistado do dia aqui no clube foi o Alejandro Guerra, que foi treinado pelo Reinaldo Rueda no Atlético Nacional. E ele foi perguntado sobre a chegada do treinador aqui ao futebol brasileiro e ele disse que estava torcendo pelo Rueda, mas que estava bastante preocupado por causa da cultura imediatista que acontece aqui no futebol brasileiro, ou seja, até o Guerra, com menos de 1 ano de futebol brasileiro, já percebeu como que é a cultura do futebol brasileiro. Aqui falando do Palmeiras, agora num treino desta tarde, um treino em campo reduzido na maior parte do tempo, sem as presenças do Jailson e do Dudu, que estão com lesões musculares, param por 1 mês, e também do Mina, com um problema no pé, uma fratura. O jogador vai ficar afastado do clube por cerca de 3 meses. Dudu e Mina são 2 dos principais jogadores do elenco. Sem eles, o aproveitamento do clube caiu bastante nessa temporada. O William Bigode, porém, e o Moisés, jogadores que não atuaram, o William Bigode, inclusive, vinha de um problema muscular. Os 2 jogadores podem ser as novidades para o duelo deste domingo contra a Chapecoense no Allianz Parque, às 7 horas da noite no domingo. E o grande assunto aqui no Palmeiras, viu, Michele, foi a pressão dos jogadores que os dirigentes e também o técnico Cuca vêm sofrendo depois da eliminação na Copa Libertadores. E o Guerra foi perguntado sobre o sentimento dele depois dessas eliminações aí na Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, apenas concorrendo aí por uma vaga no G4. Vamos acompanhar o que disse o Alejandro Guerra. Ficamos eliminados. Es vergüenza, es tristeza, es mucha pena porque eu falei antes que los jugadores que estaban aquí, más los que habían llegado, era un time para pelear todos los campeonatos. Entonces es mucha pena porque estábamos muy ilusionados con la Copa Libertadores. Y quedar eliminado de esa manera da mucha tristeza. Falar para la torcida que nos disculpen a todos porque nosotros jugamos para ganar. Pedirles que tengan un poco de tranquilidad también a la torcida porque nosotros somos seres humanos que también tenemos familia. Entonces cuando la torcida se mete con jugadores, hay familiares en la tribuna y eso cae un poco mal. Que comprendan un poco porque nosotros los jugadores jugamos siempre para ganar. Pedirle siempre disculpas por la eliminación. E o Guerra foi perguntado também, além, claro, dessa pressão que o clube vem sofrendo, sobre a possibilidade de no domingo a torcida protestar contra a diretoria, o técnico Cuca e também os jogadores. Ele mostrou-se bastante em relação a esses protestos. Normal que la torcida esté así porque, como eu falei, el equipo que se armó es para pelear campeonato. Ficamos eliminados de 3 y siempre van a haber comentarios malos y teníamos que ficar preparados para eso. Cuca falou para nós agora que domingo el jogo torcida no va a gritar el guerra, no va a gritar porque él es tan molesto, no va a corear el nombre de cada uno y tenemos que estar preparados. Tá aí o Guerra falando sobre esses protestos à torcida. O principal alvo dessa torcida do Palmeiras, a principal organizada, é o Alexandre Matos, que realizou contratações. As contratações, inclusive, algumas não deram certo, contratações caras, e ele vem sendo cobrado pela torcida. Vamos acompanhar domingo como que vai ser a reação do torcedor alviverde nesse duelo contra a Chapecoense no Allianz Parque. É com vocês, Michele. Muito obrigada, Adriano Dolfi, por todas as informações. Parabéns pela entrevista que você fez com o Levir Coupe também. E aí, Celso Cardoso, o que a gente pode esperar? O Palmeiras estava sob uma pressão muito grande, havia uma expectativa muito grande, não por acaso.
né? O Palmeiras foi o clube brasileiro, não sei se ao lado do Flamengo, né? Um dos clubes que mais investiu. O Palmeiras e o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, acho que o Palmeiras investiu um pouco mais que o Flamengo em valores, Sim. né? O Flamengo trouxe vários nomes, mas o Borja custou muito caro. Então, havia uma expectativa que esse investimento acabasse se transformando em conquistas, especialmente conquista da Libertadores da América. Aí o Palmeiras fracassou no Campeonato Paulista, fracassou na Copa do Brasil, fracassou na Libertadores e está muito atrás do Corinthians. Então, a frustração, a decepção, ela é gigantesca. Mas aí, Flávio, quando a gente fala de Rueder, é a mesma coisa em relação do Palmeiras. Montou um elenco, não é porque não deu certo agora que talvez não dê. Falam, o Borja foi um desastre, foi uma contratação. Mentira! O Raí, lembra do Raí quando chegou no São Paulo? Tantos outros jogadores, quando chegaram em determinado clube, tiveram um ano ruim e depois ganharam confiança e vieram a se tornar ídolos. Quer dizer, há de se ter paciência. E é justamente isso que falta no futebol brasileiro. Paciência, que muitas vezes não vem só da ansiedade, vem da falta de conhecimento. Agora, é muito engraçado que o Alexandre Matos está na berlinda, né? Sob júdice. Sabe o que ele mudou? Era o cara Sabe o que ele do mudou? final do ano. O que mudou no trabalho dele, do ano passado para esse ano, Nada. ou do primeiro ano, ou dos 2 anos que ele trabalhou no Cruzeiro? Nada. Igualzinho. Só que esse ano a bola não entrou. E eu não estou nem dizendo que seja bom ou ruim, não estou defendendo o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, ele fez exatamente 2 anos no Cruzeiro, 1 ano no Palmeiras, exatamente o que ele fez agora. Ele contrata vários jogadores, uma parte dá certo, outra parte não dá certo. O Borja não pode ser contestado por ninguém, muito menos pela torcida, que foi lá no aeroporto gritar, o Lele, o Lalá, o Borja vem aí, o bicho vai pegar. Ou seja, todo mundo falou que era bom, inclusive eu. Portanto, não tem como contestar. Não, e vários jornalistas, tem vários vídeos, vários jornalistas, então não fica, é a tal história. A bola não entrou. O grande erro, para mim, mudar de treinador. Sim. Quando você muda uma filosofia, Cuca saiu. Você tinha que trazer um cara, se você queria trazer o Cuca de volta... Na mesma linha. Mesma linha. Fizeram um treinador, Eduardo Batista, que tem um jeito de trabalhar completamente diferente. O Cuca veio, voltou e criou um outro jeito. O ano passado o Cuca teve tempo para montar o time do jeito dele e a filosofia dele. E não foi uma coisa estupenda, magnífica, tipo Corinthians. Não, foi assim. Então, assim, mudou-se a maneira de jogar, inclusive coisas básicas como o sistema de marcação. E a partir daí, você tem mais dificuldade. E, principalmente, Real Madrid das Américas. Tem que ganhar, vai ganhar tudo. Isso você joga uma carga emocional num grupo que não é preparado emocionalmente, que é um grande erro. Você tem que fazer um trabalho psicológico, é fundamental. E aí você joga em cima disso tudo. E pelas palavras do Guerra, está acontecendo pressão envolvendo familiares e tal. Quer dizer, então, a coisa está passando do ponto. O que pode acontecer aí? Eventualmente demitem o Alexandre Matos? Ué, quando ele não mudou nada. Ele é o mesmo trabalho que ele fez antes. Por que não demitiu no ano passado? O Cuca vai acabar saindo, vai ficar com o saco cheio e vai sair? Aí eles trazem o técnico com outro tipo de filosofia e começa tudo do zero outra vez? Não sei se é muito inteligente isso, não.